Afinados do Varejo, Sintonia Fina, com mais um parceiro do Grupo Sintonia Fina, Thiago, Estrutura Metálica, um parceiro que já estamos aí junto há 7 anos, executando lojas. E hoje o papo com o Thiago é justamente levar dicas para você, supermercadista, que quer fazer a sua cobertura, a sua fachada, estrutura, fazer mezanino, enfim. O Thiago vai explanar tudo para nós aqui, nós vamos falar de dicas, vamos falar de oportunidades, vamos falar de dificuldades, vamos falar de um bom trabalho, vamos falar de custo-benefício, vamos falar de material para você ter a segurança para desenvolver o teu projeto com o Grupo Sintonia Fina, em parceria com o Thiago da Trevo. Estamos aqui então com ele. Thiago, à vontade para falar um pouco do trabalho da Trevo, que executa nos projetos dentro da Sintonia Fina. E eu queria saber, a primeira pergunta para ti é: o que o cliente precisa fazer quando ele precisa contratar uma empresa qualificada para executar qualquer um desses tipos de trabalho que eu acabei de citar aqui? Olá, Rainer, muito bom estar aqui com vocês, compartilhando dessas informações, de todo esse conhecimento. A primeira ideia que todo lojista precisa ter é que a estrutura metálica, além de ser um item arquitetônico, estético, ele também cumpre função estrutural muito importante. E nessas horas é que as coisas precisam ser bem avaliadas no processo de tomada de decisão. É comum a gente ver empresas, supermercados, fazendo a contratação de fachadas ou de instalação das coberturas ou mezaninos sem que haja o conhecimento técnico por trás de todo esse trabalho, porque além da questão estética que a fachada desempenha, a principal atribuição de uma fachada, por exemplo, é a questão estética. Mas muitas vezes marquises metálicas e que hoje estão com o balanço cada vez mais adiantado, elas geram reações, elas geram momentos na parede, nos pilares, que acabam muitas vezes, inclusive, comprometendo a estrutura civil do prédio. Além disso, podem, em função de ter o revestimento por trás dela, passar por processos de oxidação. Mezaninos, quando não dimensionados da forma correta, eles acabam ou tendo pilares desnecessários e atrapalhando todo o layout da loja, que a gente sabe a importância que o layout tem num processo de venda, e muitas vezes um pilar mal concebido, mal colocado atrapalha, ou muitas vezes quando é para depósito, fica no depósito, sobre esse mezanino acabam indo cargas de peso, como por exemplo bebidas, cervejas, tudo isso precisa ser bem dimensionado. Então o processo de escolha do parceiro que vai desempenhar todos os produtos vinculados à estrutura metálica, ele é muito importante, porque além da questão estética, existe a questão estrutural e ainda a longo prazo existe a questão do custo-benefício, que estruturas bem projetadas, com material de qualidade e com tratamento de superfície bem feito, com certeza vão evitar daqui 4, 5, 10 anos custos com manutenção que muitas vezes não precisavam acontecer. Você, supermercadista, baseado em cima das informações que o Thiago está nos trazendo, e eu vou entrar no detalhe no ponto de fachada, porque durante a nossa conversa vai ter imagens de projetos executados através do Thiago, de fachada, de mezanino. Nós vamos ter imagens mostrando a fábrica para vocês verem qual é a importância de você ter toda uma estrutura por trás. E quando eu me refiro à estrutura, Thiago, eu queria entrar um pouco na questão de equipamento, não comparando que existe situações, mas eu ter toda uma estrutura de equipamentos por trás, uma estrutura de engenharia por trás, e quando ele fala de detalhes de engenharia, é pessoas estudadas, capacitadas, que vai saber projetar aquilo na forma adequada, dentro da proporção que precisa para aquela loja. A exemplo que ele falou de um mezanino, ter um pilar a mais que pode comprometer todo o teu layout, e aí mudar toda a frente de caixa, ou mudar a gôndola, ficar um pilar no meio do corredor, mas a importância de você ter uma estrutura conforme a imagem que mostra dentro dos nossos vídeos durante a nossa conversa aqui, que é referente à fábrica. Vocês dão uma olhada nos equipamentos e eu gostaria que o Thiago explanasse um pouco para mim a questão da estrutura, pessoas, estrutura, equipamentos e estrutura externa, porque também precisa ter uma estrutura externa para poder instalar um mezanino, para instalar uma fachada, para instalar uma cobertura, tem que ter uma estrutura. E hoje ele tem toda essa estrutura. Você podia falar um pouco sobre isso, Thiago? Sim, Rainer. Na verdade, o produto final
final, estrutura metálica é só uma ponta de um processo bem amplo e que envolve muito conhecimento técnico e também voltado em relação aos materiais. Por exemplo, antes de chegar no ponto de estrutura, existem alguns pré-requisitos de trabalho dentro da nossa empresa, onde, por exemplo, todas as estruturas são concebidas, são produzidas a partir de materiais estruturais. E quando a gente fala de materiais estruturais, estrutura metálica, ferro e aço, mas não é tudo a mesma coisa. Se vocês já viram um perfil sem nenhum tipo de tratamento exposto às intempéries e ele com o tempo vai oxidando, existem perfis que oxidam de uma forma em que ele vai ficando mais marrom e essa oxidação mais granulada. Outros perfis, no entanto, expostos ao tempo, eles vão oxidando com uma cor mais alaranjada e menos granulada. Isso significa o quê? Que o aço, que é uma soma de vários materiais, ele pode ter na sua composição mais ou menos carbono, que é sujeira, que é carvão, mais ou menos material reciclado, mais ou menos sílica, alumínio e todos os minerais que compõem o aço, que é uma fórmula metálica. Assim como fazer um pão no supermercado pode gerar um custo maior ou menor, um produto de maior ou menor qualidade, e isso vai impactar no preço, o aço da mesma forma. Então, na empresa nós temos, por norma, a utilização única e exclusivamente de perfis de aços estruturais. E esse é um ponto muito importante, porque só nesse viés a gente está falando de algo que impacta entre 20% e 30% no custo de aquisição. Porém, a vida útil e a resistência mecânica dos aços estruturais são infinitamente maiores que do aço comum, popularmente conhecido como ferro doce, aço doce, né? Normalmente mais utilizado para esquadrias, para grade, para esse tipo de produto. Tendo isso em mente, a gente precisa entender o processo, e daí sim, dentro da nossa empresa nós temos hoje toda a documentação necessária em relação ao CREA, com o engenheiro responsável pelo CREA da empresa, que aliás é um engenheiro civil e mecânico. Dentro da empresa nós temos também a atuação de um engenheiro mecânico e dependendo do perfil da obra, o porte das obras, nós temos parcerias com outros escritórios de engenharia que também desenvolvem o projeto estrutural daquela obra. Além disso, hoje a nossa estrutura ela está numa planta de 2.500 metros quadrados, que já está apertado, inclusive, já existem planos para ampliação, mas dentro dessa planta nós temos um espaço de 800 metros quadrados, que é todo o nosso depósito, que ocorre o recebimento e conferência das matérias-primas, inclusive com sistemas de balanço e aferição das espessuras daquilo que é comprado, para ver se bate com o que foi negociado com os fornecedores. Então existe esse processo de qualidade já no recebimento. Em determinados momentos nós retiramos a amostra do material e mandamos para análise de laboratório para conferir se o produto entregue também tem de fato a composição química que aquele perfil metálico especifica. E depois nós temos processos como, por exemplo, gabaritos pré-montados dentro de uma matriz única para que a gente tenha uma qualidade na hora da aferição das medidas. Nós também jamais executamos uma obra pelas medidas do projeto. Nós temos um projeto estrutural, mas toda e qualquer obra é feita a aferição das medidas no local. A gente perde um pouco de tempo em função disso, perdemos. Mas quando a nossa equipe de montagem chega na obra, ela está com tudo pronto, ela só precisa conferir prumo, nível e eixo, porque a partir da primeira peça o resto vai muito rápido. A gente não fica cortando coluna em obra, tudo sai pronto, cada pilar sai numerado, cada tesoura sai numerada de dentro da fábrica. Então, com isso a gente acaba ganhando tempo e qualidade na obra, porque um telhado pronto, assim que pronto, ele está nivelado, por exemplo, né? As paredes ficam alinhadas, o que é algo importante, e depois acaba prejudicando o layout da loja. Nós temos todo um processo de montagem de gabarito na fábrica, então existe um setor de montagem e ali é feita única e exclusivamente a pré-montagem das peças, não existe o serviço de solda, ela só é pré-montada por uma equipe especializada em montagem. Depois vai para uma área de solda, onde aí sim nós temos colaboradores também certificados em trabalho de solda, que tem a única tarefa de soldar todos os pontos de contato da peça. Então, com isso, ele acaba sendo a pessoa responsável por essa atividade também. E depois, nós levamos a peça para uma gabine de jato de granalha. É uma gabine de 14 metros de extensão, é uma das maiores gabines que a gente tem aqui no estado, que faz toda a remoção da oxidação, impurezas e óleos que tem na superfície do perfil. Muitas vezes as pessoas se preocupam com a qualidade da tinta, mas não adianta uma tinta de qualidade aplicada sobre uma superfície que não foi bem preparada. Então, é feito esse
esse trabalho de jateamento e a peça jateada, ela é sempre obrigatoriamente pintada no mesmo dia. Para não... E muitas vezes quase na mesma hora, dependendo da umidade do ar, para não ficar exposta e iniciar um processo de oxidação de novo, porque ela está totalmente desprotegida após estar jateada. E a pintura, ela normalmente ocorre 90% dos casos dos processos de acabamento são com tinta epóxi de dupla função, a gente chama um epóxi semibrilho, ele tem em torno de 40 a 45% de brilho, parece um acetinado, que dá entre 100 e 120 micras de cobertura, para que quem está assistindo agora tenha ideia, isso é 3 a 4 vezes mais do que uma película de pintura esmalte, então é uma camada de proteção bastante resistente. E em alguns casos, conforme a especificação do projeto ou necessidade do cliente, também são feitas pinturas PU ou processos de galvanização a fogo. Então esses são os processos de acabamento. Para fazer todo o serviço de logística, a empresa conta hoje com 3 caminhões próprios, todos eles equipados com caminhão MUC, com os motoristas certificados na operação desse equipamento, porque normalmente envolve muito risco, principalmente nas montagens de fachada em função à proximidade das redes de alta tensão elétrica ou de média tensão elétrica. Então esse é um trabalho bastante importante. E talvez, Rainer, uma das coisas que mais nos orgulha, isso já é uma herança do fundador da empresa, do meu pai, que são as equipes de montagens próprias. É muito comum nesse ramo de estruturas metálicas que as equipes de montagem sejam terceirizadas. Nós entendemos que não adianta usar o material estrutural, ter todo o cuidado com a fabricação, com a solda, com jato, com pintura, e se daqui um pouco na hora da montagem não haja um engajamento e comprometimento por parte da equipe de que o serviço seja bem feito, porque aquilo ali acaba sendo o cartão de visitas da empresa. É o acabamento, é o trabalho final. E nós temos um orgulho enorme, muitos montadores há 20, 25, 15, 18 anos já na empresa, mais de 2.500 obras montadas nos últimos 21 anos, né? E a gente fica feliz porque esse sim acaba sendo a cereja do bolo, né? Até porque é muito comum e a gente sabe a necessidade que o supermercadista tem, que o lojista tem, de que o processo de montagem da estrutura, quando uma obra não parte do zero, mas quando já é um mercado que está em funcionamento, tu sabe, existe todo um fluxo de pessoas e existe todo um planejamento para que a montagem da fachada ou a troca da cobertura ocorra de forma que não atrapalhe o fluxo e as vendas, o faturamento da loja. Então a gente já cansou de fazer trocas de cobertura, por exemplo, em funcionamento. Em domingo e segunda-feira, fecha no sábado, reabre mais com 20 pessoas trocando 800 metros em 2 dias. Ou fazendo a montagem de fachadas, mas que nos horários de alto fluxo o andaime não esteja ali na frente da porta, né? Então tudo isso é muito bem conversado e planejado com o proprietário da loja, porque o nosso objetivo é fazer com que ele tenha orgulho da loja dele e aumente as suas vendas e não que se sinta prejudicado e perca cliente. Pessoal, linguagem de Thiago é linguagem de pessoas e de empresas sintonizadas. Nós estamos sintonizados, nós conversamos constantemente com os montadores, com os engenheiros, com o próprio Thiago, justamente na preocupação de te levar a um serviço de qualidade, com agilidade, conforme ele mesmo disse. E conforme nos meus vídeos anteriores eu digo, nós falamos a sua linguagem. Sintonia Fina, ela busca levar para você qualidade, agilidade, comprometimento, com muita qualidade, com muita segurança. Quando eu falo muita segurança, é porque coisas referentes à estrutura metálica são coisas que eu cito em alguns vídeos que a gente precisa deitar e dormir. Nós precisamos colocar a cabeça no travesseiro e dormir, tanto nós do lado de cá da Sintonia Fina, como você, proprietário. Por quê? A gente sabe de muitos casos que acontecem no Brasil, de telhados caírem, estruturas desabarem, mezaninos estar comprometidos. O porquê? Porque foi mal planejado, foi mal estruturado. E nesse requisito, gente, eu costumo dizer, não economizem. Você vai ter um custo justo e vai receber aquilo que você pede. Mas nesse requisito, não vacilem, não vacilem. Porque o Thiago, que nele citou aqui, ele vai te entregar um produto de qualidade por um preço justo. Ninguém vai oferecer algo além daquilo que qualquer outra empresa precisa ter. E quando eu falo de empresa, gente, eu dou exemplo, e eu vou citar esse exemplo aqui hoje, a primeira vez que eu vou citar esse exemplo. Exemplo que eu dei para um supermercadista quando me disse para mim, Rainer, o preço do especialista da Sintonia Fina tá caro.
E não estou nem me referindo à estrutura metálica, é um outro item, que esse aqui nem se compara em termos de preocupação. Mas você acha que está caro por qual motivo? Não, porque eu encontrei alguém que conseguiu fazer mais barato do que o da Sintonia Fina. Então vamos fazer um exemplo aqui, eu vou usar a tua linguagem para te dar esse exemplo. Pessoal, preste atenção, existem redes de supermercados, são várias redes de supermercado, ou você mesmo que é proprietário, que tem 2 ou 3 ou 4 lojas, que não é rede, é bandeira branca. Você quando vai ter as suas lojas distribuídas em vários bairros, e eu sou cliente teu, eu te pergunto, por que na loja X tua, com R$200 eu compro X números de produto e na outra tua loja eu consigo comprar quase o dobro com o mesmo valor? Esta é a comparação. E trazendo para a realidade de estrutura metálica, exatamente esse é o diferencial. Então eu costumo dizer para esse supermercadista, gente, com relação a por que eu compro no mesmo supermercado dele, numa região com R$200 eu consigo comprar X produto e na outra loja, da mesma loja desse cliente, eu consigo comprar o dobro. É exatamente tudo isso que o Thiago está explicando. Naquela loja, ele tem uma estrutura maior, ele tem 30 e poucos funcionários, na outra ele tem 15. Nessa loja ele tem ar-condicionado, trocou o piso, fez um investimento, colocou uma máquina de suco de laranja, colocou ar-condicionado. Então tudo isso você oferece qualidade para o cliente. Então tem um custo um pouco maior. E olha que a tua bandeira é a mesma, mas você precisa repassar isso. Dentro de qualquer empresa da Sintonia Fina, e falando de estrutura metálica, você vai contratar um serralheiro para fazer a tua fachada. Claro que vai ficar mais barato, mas todas essas preocupações que o Thiago falou, desde você colocar numa máquina que vai fazer um jateamento para tirar todas as impurezas daquela matéria-prima que é a mais importante e vai estruturar todo o teu prédio, precisa ter esse tratamento. Ele não vai pegar o ferro, jogar uma tinta e mandar para a indústria. Daqui 4, 5 anos você vai começar a ter um problema. E como que ele vai conseguir entregar um trabalho se ele preza pela qualidade, se ele preza pela vida de um ser humano? Então a estrutura, ela passa por vários requisitos e também a mão de obra qualificada, mão de obra com engenheiro técnico, e mesmo assim se precisar buscar recursos, ele tem para um projeto estruturado caso fuja da sua especialidade. É caminhões MUC que vão levantar e não montando andaime atrapalhando a tua venda, e não montando andaime que a pessoa de repente não qualificada não tem nem o conhecimento que ela não pode chegar perto de um fio de alta tensão. Então, gente, são todos uns requisitos para poder entregar um trabalho de qualidade para você e você poder dormir. Esse é o meu exemplo que eu dou. Ô Rainer, tem um ponto importante nessa tua fala. O mais caro e o mais barato é relativo, porque a gente tem N exemplos, né? Rapidamente nós participamos de uma concorrência em que, eu vou dar o preço mesmo, era um supermercado bastante grande e a fachada foi orçada na empresa pela época por R$100 mil e nós perdemos para um concorrente que nem era serralheiro, era um estruturista, por R$70 mil. Era uma diferença bastante significativa. Porém, alguns pontos técnicos que eu alertei para esse cliente e que por acaso nessa situação é um grande amigo meu, não foram observados. E passado 3 meses dessa contratação e da execução desse serviço, ele veio conversar comigo e disse um dia: eu tô com pena do teu concorrente, porque ele ficou 45 dias montando e eu ainda não sei quando é que ele vai terminar, então ele está perdendo dinheiro, eu acho que ele não calculou bem a mão de obra da montagem. E eu disse, isso é o de menos, porque ele está aprendendo telha com rebite e tu vai te incomodar daqui um pouco com isso, porque vai começar a sair oxidação por esses furos e manchar as telhas. E as telhas que nós orientamos que fossem pré-pintadas, que tenham uma vida útil infinitamente maior, e daqui 5, 6 anos, quando ela estiver fosca, desbotada, suja, é só pegar um pano e fazer uma limpeza, ela tá nova, porque ela recebe um processo de pintura vindo direto da usina. Estão utilizando pós-pintada e a tua fachada é vermelha. E um pós-pintada na fachada vermelha, eu disse, tu vai ter 3 fachadas com 3 cores diferentes. E dito e feito, faz 3 anos dessa situação e ele disse, Thiago, tu me avisou. E nós já tivemos outras situações também, Rainer, parecida com essa, de perder fachadas por questão de preço e de, no meio do serviço, o cliente ter que parar a obra porque estava começando a ruir aquela estrutura, colapsar e comprometer a estrutura do prédio com fixações, por exemplo, em placas de pré-moldado que não são feitas para ancoragem, só para vedação da alvenaria, e ser acionado e ter que desmontar tudo e começar do zero, comprometer
comprometendo inclusive a data de inauguração da obra. Outras situações de cobertura, por exemplo, onde o cliente compara a nossa cobertura com outros, só que a nossa cobertura, quando a gente faz, já é prevendo a fixação da fachada, por exemplo. Então já tem o pré-dimensionamento adequado da calha e já tem o suporte para receber a fachada. Já está amarrada no telhado. Quando isso não ocorre e o investidor acaba optando por um outro telhado, porque é só o telhado que ele está comprando, só a cobertura, na hora de montar a fachada, ela acaba se tornando bem mais cara, porque precisa ser feito todo um trabalho de preparar a estrutura para receber a fixação da fachada. E daí o telhado foi deixado beiral, foi deixado uma calha simples de beiral, não foi deixado calha. Aí tu tem que fazer todo um ajuste no acabamento dessa cobertura para receber a fachada. Então essas são questões importantes que a gente também precisa levar em consideração, né? É muito comum nós recebermos contato com pessoas perguntando quanto custa o metro. E vamos compreender que o metro de piso é um metro de piso, um metro de forro é um metro de forro. Mas um metro de estrutura não é um metro de estrutura, porque tem fachadas que é possível a gente confeccionar com 8 kg de aço por metro quadrado e tem fachadas que vão 20 kg de aço por metro quadrado. Então ela tem muitas variáveis. A variável de mudança do peso, que pode ser mais ou menos, e já aconteceu também, Rainer, da gente fazer orçamentos, mesmo que concorrendo com serralheiros, por exemplo, nós ficamos mais baratos porque o nosso processo orçamentário, ele é tão chato quanto a medição, mas a gente não vende por metro, não vende por quilo. A gente pega o projeto, cada projeto é diferente. Então a gente pega o projeto e com base nesse projeto e nas necessidades que ele vai ter de fixação, de ancoragem, de perfil, de acabamento, é calculado item por item quantos perfis serão utilizados. A gente chega num peso total dessa obra, olha o custo de aquisição desse material, o custo de produção, consumo de tinta e inclusive a logística, porque é comum que o mesmo painel seja executado, por exemplo, em Porto Alegre ou em Rio Grande e Pelotas. Então ele tem o mesmo peso, mas ele tem um custo logístico diferente. É possível que em Pelotas haja condições de alojamento mais facilitadas do que em Alegrete, por exemplo. Então, cada orçamento é olhado de forma específica para que o preço seja justo para o cliente também. Então, essa garantia vocês podem ter por parte da Trevo Estruturas de cuidado desde a hora de fazer o orçamento, na hora de olhar o prédio para fazer o orçamento, na hora de... aqui vamos fazer uma propaganda bacana que nós temos há um bom tempo, que são as maquetes 3D das fachadas. Era meu próximo assunto. Cara, mas vamos lá. E a gente percebe o quanto, a partir da apresentação desse item para o cliente, esse trabalho que a Sintonia faz, ele consegue perceber como é que vai ficar a loja e isso, eu acho que essa é uma entrega de grande valor. Com certeza, fantástico. E muitas vezes, Rainer, pegar aquele desenho e entregar na mão de um serralheiro não é a garantia de que vai ficar daquele jeito ou que, mesmo ficando, vai estar sendo feito da forma correta. Pegando esse gancho do Thiago, você supermercadista, conforme ele disse, hoje é realizado esse projeto 3D, onde eles conseguem entregar real. Você navega por dentro da loja, você navega com som de passarinhos, helicóptero passando, pessoas passeando com seus cachorrinhos, tu vê a tua fachada exatamente como ela vai ficar. E muitas vezes, quando entrega isso na mão do cliente, o cliente, é assim que eu quero fazer. Mas Rainer, ficou muito caro a estrutura metálica da Trevo, que ele passou orçamento em cima desse projeto. E quando nós vê, aquele cliente desapareceu. E aí nós vamos passar lá na frente, a gente vê o genérico do que foi recebido do projeto. Foi tentado executar conforme aquele projeto, então pegou um outro profissional. Mas a preocupação não é essa que o Thiago está dizendo, de pegar e entregar um projeto para o cliente, até porque nem cobrado é esse projeto. A preocupação dele não está exatamente, ele vai pegar e vai copiar. Não, gente, é ter pessoas, conforme ele mesmo disse, olhar aquela fachada e saber tudo de engenharia que veio por trás para chegar naquele desenho, para ter aquela roupagem, é muito mais do que isso. Vocês nem imaginam, é muito mais. É ele ancorar as estruturas nos pilares, é ele ver aonde vai fazer a fixação, é o tamanho dos vãos, é o tamanho da cobertura que ele citou, que cada vez maior, justamente porque dar a tranquilidade para o teu cliente em dias de chuva, estacionar e não ter um pilar lá na ponta, vãos de 3 metros, é saber todas essas engenharias para poder executar aquela fachada. E não apenas ter um desenho
e querer replicá-la. Então tomem muito cuidado com isso. E estou falando desse projeto 3D, mas é qualquer outro projeto que você estiver na mão. Cuidem na hora de visualizar, ter um orçamento, ter uma execução, ter um planejamento, ter toda uma engenharia por trás e aí achar que agora eu tenho um desenho e eu posso fazer. Não é por aí. Se puder navegar um pouquinho mais, Thiago, sobre essa informação de um layout e de uma execução, embora você já falou, e talvez vai ficar repetitivo para você, mas tudo que é de mais importante nunca é demais. Vale a pena falar mais do que uma vez quando se trata de segurança. Rainer, aqui tem um ponto importante nesse link que tu deixa, porque logo na abertura nós falamos a questão estética que as estruturas têm, mas também estrutural, mais no caso das fachadas. E quando a gente vai para cobertura ou para mezanino, o viés estético normalmente ele fica de lado, a não ser que seja um mezanino dentro da loja, e daí muitas vezes até é bacana conjugar, sei lá, as vigas expostas, uma cor, um preto diferente, fazer ali a área dos vinhos, né? Dá pra você navegar. Dá pra viajar. Dá. E a gente gosta disso. A Trevo Estrutura sempre gostou disso. Na hora da gente conceber as estruturas, é muito comum que o nosso trabalho, ele também seja um pouquinho mais chato, mas a gente tem uma série de perguntas de, por exemplo, peso do forro é considerado. Quantos quilos por metro quadrado pesa o forro? Sistemas de ar-condicionado, como é que vai ser split, vai ser centralizado, vai ter dutos, por onde os dutos vão passar. Então, quando a gente sabe disso com antecedência, a gente inclusive fabrica a estrutura com espaços prontos para passar o duto dentro da estrutura, quando não tem pé direito viável, ou quando tem pé direito viável já por baixo da estrutura. Mas nós já vimos estruturas que foram montadas e depois não tinha espaço de pé direito para o forro, e é comum o pessoal cortar os ferros para passar os dutos. O que acontece com essa estrutura que foi cortada depois? Já está deixando elas bem... Pode colapsar. E com o tempo, existe a questão também, mais de 2.500 obras há de convir, né, Rainer? A gente já viu de tudo. Obras com 10, 15 anos de idade que nunca deram problema, daqui um pouco com vazamento, e a gente vai olhar. Todas as obras a gente vai olhar. E quando chega lá, tem um furo da câmera de vídeo monitoramento, tem um furo para passar a linha do split do ar-condicionado para fora, que não foi furada no lugar correto ou vedada no lugar correto. Então, quando a gente consegue participar desse projeto e fazer a compatibilização com ar-condicionado, com elétrica, com vídeo monitoramento, com forro, com gesso, e com a moda que nós temos hoje, e que eu sou extremamente apaixonado por esse assunto, que é o da energia fotovoltaica. Principalmente... Por causa do peso, né? E isso precisa ser muito bem projetado, porque a gente está agregando mais 20 quilos por metro quadrado numa estrutura que muitas vezes não foi concebida no passado para isso. Então, inclusive, reforço de estruturas antigas já feitas pela empresa, ou a concepção da nova estrutura já prevendo tudo isso. Ou muitas vezes o cliente quer fazer uma ampliação no futuro, tudo isso, e a gente sabe o quanto os mercados nascem com um tamanho, determinado momento da sua vida ampliam, depois vem um estoque. Por que já não nascer de uma forma que foi planejada? Talvez a estrutura hoje tem 10 metros de vão com o pilar, mas ela já está projetada para ter 20 metros de vão no futuro, quando for ampliar, a gente remover esse pilar de dentro da loja. Ou o mezanino, que em vez de receber lá 50 quilos metro quadrado, já prevê ele para os 400, que não vai mudar nada. Exatamente. Vai mudar o detalhe ou outro de estrutura. Nós já tivemos projetos, e hoje o cliente, ele quase é da família, de tão agradecido que ele ficou. Nós já tivemos projetos de loja com 6,5 metros de pé direito, que o forro ia vir nos 2,80 e aquele espaço para cima ia ficar todo morto. Criamos mezanino. E a gente sugeriu e o cliente aceitou, e ele não tinha dinheiro para tudo, para comprar o piso wall. A gente só fez a parte metálica e deixou pronta, e ancoramos o forro no mezanino, e aquilo ficou guardado como se fosse um investimento. E hoje ele dobrou o tamanho da loja e agradece muito a gente, porque ele só teve que gastar a compra das placas e jogar toda a loja para o segundo piso. E fez uma escada ao lado depois. Agora tu imagina se ele tivesse prendido o forro na estrutura antiga, que era de pré-moldado. Já nunca mais ia fazer. Ele ia ter que tirar todo o forro. Nunca mais ia fazer. Então são visões não só do que vem por trás, mas do que pode vir pela frente. E esse conhecimento é que faz muita diferença. Mas muita. E nós tivemos só um exemplo. Esse exemplo que você deu... Tivemos vários exemplos. Esse exemplo que você deu já faz aí uns 4 anos. Nós tivemos recentemente, há 2 anos atrás, 2 situações. Mercados pequenos que, sugerido depois de demolição e de visitar da obra, tirar as medidas e tal, foi constatado que daria para fazer um mezanino para ele receber o quê? Um backroom que ele não tinha. Então, a sugestão desse mezanino hoje, ele consegue, aumentou o depósito, conseguiu fazer refeitório para os funcionários, reunião, sala de reuniões,
que não tinha e não ia ter como fazer, porque ele não conseguiria crescer mais para o fundo nem para os lados. E com esse mezanino resolveu o problema dele, ok? Então, pessoal, são dicas importantes, dicas do parceiro da Sintonia Fina, e eu vou te dizer, vou dar uma notícia aqui inédita, que vai acontecer essa semana. Estamos estudando, e isso vai passar pelo crivo do grupo das 5 notas da Sintonia Fina, que é justamente onde a gente leva tudo, Thiago, que acontece. 2 empresas que nós vamos estudá-las para ter dentro do grupo Sintonia Fina, que é justamente sobre placas solares. Justamente porque muitos supermercadistas hoje estão priorizando colocar placa solar sem mesmo ter uma estrutura para receber isso, sem ter um telhado preparado para tal. E com essa parceria que vai vir, onde nós vamos estudar muito bem essas 2 empresas, vamos avaliar, vamos ver se ela entra dentro da filosofia, né, Thiago, da Sintonia Fina, que é sempre pensar no cliente, é sempre pensar o que eu posso fazer para ajudar quem vem antes de mim ou depois de mim. Então essa pessoa, antes de ela entrar com a placa, ela vai ter ajuda da Trevo. Antes da Trevo entrar, ela vai ter ajuda de outro. E assim, todos em pró de ajudar você, supermercadista, a fazer a tua loja mais segura, mais rápido e mais rentável, levando para você dobrando o faturamento, triplicando o faturamento. Isso vai depender de região, vai depender de estudo. E para a Sintonia Fina hoje, você tem todas as informações para poder chegar aonde tu quer, seja reformando com ampliação, ou seja em lojas novas, que é o que está acontecendo esse ano de 2021, com 5 lojas partindo do zero. Como eu falo no meu slogan, da fundação à inauguração. Thiago, acredito que seja isso. Se tiver mais algum complemento, alguma coisa que escapou, que nós não falamos da importância, seja da estrutura, seja da cobertura, seja da fachada, se escapou alguma coisa, tu pode ficar à vontade de fazer o encerramento. Para mim, no momento é isso. Agradeço você mais uma vez por estar ouvindo esse vídeo e buscando todas as dicas que cada especialista da Sintonia Fina busca levar para você ter a tua tranquilidade de poder fazer a reforma da melhor forma possível. Rainer, acho que a mensagem final vem muito da essência, inclusive da constituição e dessa parceria entre a Trevo Estruturas e a Sintonia Fina. A gente sempre conversava da dificuldade de gestão, que o maior problema que os nossos clientes tinham era a gestão do negócio e o quanto eles perdiam tempo tentando fazer gestão daquilo que não era o core, daquilo que não era o negócio deles. Pela maravilha, pela possibilidade que nós temos como construtores circular por vários segmentos, e muitas vezes a gente ia numa região e via alguém reclamando, ia numa outra região e via alguém prosperando e era o mesmo negócio, a mesma coisa, e não entendia. E a ideia ela surgiu muito de como é que eu posso levar essa energia, esse conhecimento e essa vibração de quem está prosperando para o outro, porque nós não queremos ter clientes pobres. A prosperidade dos nossos negócios e das nossas empresas vem do sucesso dos nossos clientes. E isso não é clichê, não é conversa fiada. Não. Porque isso não é a gente que está falando, a gente ouve isso dos nossos clientes. Quando a gente atendia muita gente há 8, 10... Faz tempo que a gente está junto, né, cara? Acho que tem mais tempo do que isso. Tem. E a gente tinha lá os mercadinhos pequenininhos, 3, 4 tipos de piso, e daqui um pouco... Bum, a loja. Bum, a loja nova, e o faturamento estourava, e a gente viu muita gente crescendo com o nosso apoio. Não por causa da gente, não, por causa deles, mas com o nosso apoio. E a questão é, a gente não vende um simples produto ou serviço, a gente vende toda uma concepção, toda uma ideia. E em relação a Trevo, é muito comum as pessoas olharem para Trevo e lembrar do Trevo de 4 folhas, que inclusive é o nosso logo antigo, agora ele foi renderizado, tá moderno também, né? As pessoas acham que isso tem a ver com sorte, e não tem a ver com sorte. Os 4 trevos, as 4 folhas do trevo significam trabalho. Não existe outra forma de ganhar dinheiro que não seja trabalho. Existem outras, mas a gente não recomenda, né? Especulação, roubo, trabalho. Para ganhar dinheiro, vamos trabalhar, e a gente acredita muito no trabalho. A gente gosta de levantar às 5 horas da manhã, tá 7 horas começando a ligar os aparelhos e trabalhar. Então essa é a nossa filosofia. Se falta um pouquinho para terminar, vamos terminar hoje, não precisa voltar amanhã. Essa é a cultura da Trevo e muito alinhada com a cultura da Sintonia Fina. Respeito, porque sem respeito a gente vai ter problema em obra, vai ter problema em projeto, mas quando a gente é transparente e lida com respeito, tudo é resolvido. Honestidade, muitas vezes a gente erra, e pedir desculpa pelo erro e corrigir faz parte, e é ser honesto não só com
com os clientes, mas ser honesto com os fornecedores, ser honesto com os nossos funcionários. Eu acho que essa é uma das grandes virtudes que uma empresa pode ter, honestidade e qualidade. Porque não adianta a gente querer fazer do melhor se usar produtos de segunda ou terceira linha. Então, trabalho, respeito, qualidade e honestidade são as 4 folhas do trevo e que a gente tenta colocar em todos os nossos serviços, justamente para gerar prosperidade para os nossos clientes. Muito mais do que estrutura metálica, se a gente consegue levar a concepção de um projeto, muitas vezes consultoria tributária. A tua empresa é em qual regime tributário? Então compra um material no nome da holding, compra no nome da empresa, lança como investimento, lança como imobilizado. Tudo isso a gente se envolve, que não tem nada a ver com estrutura metálica, mas porque no nosso entendimento é assim que a gente vai fazer também os nossos clientes prosperarem e fazer com que cada vez mais todos tenhamos mais trabalho. Pessoal, palavra fantástica do final do Thiago, ela vem muito em sinergia e que nem eu tenho um vídeo que eu recebi 2 anos dele dentro do aeroporto falando, Rainer, a sintonia fina tem a sinergia que a Trevo acredita, aposta e trabalha. Os 4 trevos dele é justamente que você vai ouvir em todos os vídeos que você vai navegar, essa filosofia, essas palavras que ele falou no final, de poder entregar para você transparência, honestidade, qualidade, é o que o grupo inteirinho preza para tal, para poder deixar você confortável. E o que ele se refere a deixar nós cuidar de você, deixa nós cuidarmos de você, porque nós temos a experiência, o grupo são 24 especialistas, para poder entregar a tua loja do zero e você poder tocar a outra tua sem ter incomodação. Tira esse peso das tuas costas, negocia produto e deixa que a gente negocie a tua loja para construí-la, para deixar ela mais acabada, para deixar ela estruturada, para deixar ela reforçada, para deixar ela em todas as formas que a Sintonia Fina oferece. Thiago, mais uma vez eu te agradeço pela tua participação, cara, pela parceria aí, que nem você falou. Nós temos mais de 10 anos, mas de Sintonia Fina a gente tem 5, 6 anos. Você é um dos que iniciou dentro, né, do nascimento da Sintonia Fina. É um baita parceiro, tem uma equipe fantástica. Eu adoro trabalhar com a Trevo em função do respeito que ele tem na entrega e do comprometimento e principalmente no requisito responsabilidade. Responsabilidade em todos os sentidos. E uma que nós não citamos, que ele falou que se preocupa muito, gente, eu vou pegar esse gancho só para encerrar, que é justamente, ele se preocupa tanto na questão de ajudar você, que os materiais que são terceirizados, eles nem faturam para refaturar para vocês. Ele repassa direto o orçamento para você, caso de telha, parafuso, calha, alguns detalhes que não compete, porque eles são estruturas pesadas. Eles não vão cobrar e vão querer ganhar em cima de vocês, em cima de telha, e sim em cima do trabalho que é executado. É isso, Thiago? Mas cuidamos e conferimos e somos responsáveis por esses materiais. A gente entrega a solução pronta. É isso aí. Gente, obrigado.